Cresce o número de homens e mulheres acima do peso ideal. Quase metade da população brasileira está acima do peso. Na última reportagem da série especial sobre pirataria, os produtos mais confiscados por contrabando. Só neste ano, a Receita Federal fez 37 apreensões relacionadas a contrabando. Leilão beneficente em Unai arrecada mais de R$500 mil. O Leilão Arca de Noé é o maior evento beneficente do Noroeste de Minas. Entregue em Patos de Minas a comenda Antônio Secundino de São José. O Band Cidade de hoje começa agora. Boa noite. Mais um homicídio foi registrado em Uberlândia. Desta vez, o corpo de um jovem não identificado foi encontrado às margens da BR-497, próximo ao anel viário do bairro Tocantins. Segundo a perícia da Polícia Civil, ele foi morto a pedradas e pauladas. Ainda não se sabe a motivação do crime. Agora são 51 mortes violentas na cidade este ano. E foi confirmada no final da tarde de hoje a morte do modelo Celso Santebanhes, conhecido como Ken Humano. Ele morreu por volta das 4h30 da tarde. Segundo nota do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, o paciente que tinha leucemia linfóide aguda morreu vítima de pneumonia. A luta do modelo contra o câncer durou 5 meses. Informações sobre o velório e enterro ainda não foram divulgadas. Agora, a saúde. Se você sempre tem dor de cabeça forte, zumbido ou um desconforto na mastigação, é possível que você seja vítima de uma doença. Ela pode ser confundida com uma tensão muscular ou com uma enxaqueca. Somente um especialista poderá pôr um fim no desconforto. A todo momento usamos alguma articulação do nosso corpo e algumas vezes nos esquecemos de uma que é importante para várias ações, como mastigar, falar, engolir e bocejar. Estamos falando da articulação da mandíbula, mais conhecida pela sigla ATM. A ATM é uma articulação, como outras articulações que a gente tem no corpo, como a do ombro, a do quadril, do joelho. A articulação que liga a mandíbula à têmpora. Essa articulação aqui. As articulações temporomandibulares se movem como se fossem as engrenagens de uma máquina. E ao mesmo tempo em que elas nos ajudam, nós também as sobrecarregamos. Por isso, é comum haver disfunções da ATM. Então, a disfunção da ATM, ela tem várias causas, mas os diagnósticos mais comuns vêm de dor nessa região, dor aqui, dor atrás dos olhos, dor na face, parecendo com sinusite, e dor de ouvido, que é o principal sintoma que eles nos procuram. O músculo mais forte do corpo humano é o masseter. Você às vezes não consegue arrebentar um cordão na mão, você arrebenta nos dentes. Então a carga muscular envolvida na mastigação é muito intensa. Então qualquer erro nesse processo vai ocasionar uma disfunção da ATM. A disfunção da ATM leva à dor, que pode prejudicar muito a qualidade de vida dos pacientes. Assim, a escolha de um tratamento ideal é fundamental. Cada paciente responde de uma forma ao tratamento. No caso do Antônio, ele não estava fazendo uso de medicamentos. A gente procurou um meio de saber o que era mesmo. Quando foi ver também foi uma mordida errada, só que com os remédios não sarava. Eu colocava pano quente, com água quente e não tinha jeito. Aí foi fazendo fisioterapia que deu conta de a dor sumir. O número de homens e mulheres acima do peso ideal aumenta a cada dia. Com isso, cresce a procura por cirurgias bariátricas. A alta já é mais de 120% nos últimos anos. O Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa que revela que quase metade da população brasileira está acima do peso. Segundo o estudo, 42,7% da população estava acima do peso em 2006. Já em 2011, esse número passou para 48,5%. O estudo revelou também que o sobrepeso é maior entre os homens e que deles, 52,6% estão acima do peso ideal. Entre as mulheres, esse valor é de 44,7%. Comer em excesso carnes, gorduras e beber leite integral regularmente são dos principais fatores de excesso de peso e obesidade na população brasileira.
O aumento no número de pessoas acima do peso fez crescer a procura por cirurgias bariátricas, segundo este cirurgião. Nos últimos 10 anos, o ritmo de crescimento da cirurgia vinha sendo muito alto, né? A gente via aumentar de 100%, 120% ao ano, né? Nos últimos 3 anos, a gente tem visto um aumento de 25% no número de cirurgias. Então, em geral, nesses últimos 10 anos, tem aumentado bastante o número de cirurgia. O cirurgião faz um alerta para quem faz a opção pelo processo cirúrgico. Cirurgia são para aqueles casos onde a pessoa tentou de tudo e não conseguiu perder peso e ela até já está adquirindo doenças que estejam comprometendo sua saúde. Então, nós precisamos ter uma atitude mais agressiva contra a obesidade. O projeto Pratique Saúde da Prefeitura Municipal de Uberlândia tem auxiliado muita gente que se sente acima do peso ideal. É o caso da dona Irlaine Marlene, de 50 anos, que antes de praticar exercícios tinha dificuldade até para respirar. Muito cansativo, falta de ar, eu andava muito, sabe? Estava me sentindo muito pesada, gorda demais. Dona Irlaine afirma que com apenas 2 meses frequentando o projeto Pratique Saúde, melhorou o mal-estar e até diminuiu o uso de medicação. Eu sou outra pessoa. Existem 30 pontos na cidade onde acontece o projeto e, segundo o coordenador Emiliano Martins, os resultados são os melhores possíveis. Perda de peso, redução na carga glicêmica, pressão arterial quase controlada. Então a gente tem N relatos aí de benefício da população atendida pelo Pratique Saúde. Para quem interessar, o projeto é gratuito e para todas as idades. A pessoa chega até a gente, participa, faz uma anamnese, uma avaliação e a partir daí participa do programa com a gente. Então vai uma dica deste professor de educação física, não só para os gordinhos, mas para quem deseja ter uma vida saudável. Com exercício físico é importante que ela vai melhorar tanto a capacidade física quanto a capacidade sociológica, que a pessoa vai socializar com outras pessoas da comunidade. Os clubes de serviços e entidades de Unai, no noroeste de Minas, se uniram em prol da beneficência. O 7º leilão beneficente Arca de Noé arrecadou mais de R$500 mil. O leilão beneficente Arca de Noé chega à 7ª edição e é realizado pelo Rotary Clube Unai Centenário, o Abrigo Frei Anselmo e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Unai. O leilão Arca de Noé é o maior evento beneficente do noroeste de Minas. É o momento em que os clubes de serviços e entidades unem-se em prol da caridade. Esse evento ele só acontece porque as entidades estão conosco. O evento começou com o almoço, preparado pelas entidades e clubes de serviços de Unai. Mais de 4.500 pessoas confraternizaram com a família e os amigos. Após o almoço, o leilão, que reuniu mais de 600 prendas, entre elas objetos e animais, foi disputado. Um lance superando o outro, tudo em prol da caridade. Ajuda várias entidades e que tomara que esse leilão todo ano seja melhor, porque a valia dele é muito grande, a quantidade arrecadada. Tudo foi feito com muita tranquilidade dentro do planejado. O 7º leilão Arca de Noé superou expectativas ao arrecadar R$ 539.234,50. Importantíssimo, viu? Com certeza, um dos eventos que mais ajuda a PAI, sabe? E nós necessitamos muito do dinheiro que é rateado entre nós. É por isso que nós damos a nossa participação. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira pós-feriado em algumas cidades da região. Os dados são do Instituto Climatempo. Em Araguari não chove nesta sexta, o dia será de sol com algumas nuvens. Máxima 24, mínima 13 graus. Sexta-feira ensolarada em João Pinheiro, sem previsão de chuva. Máxima prevista 27, mínima 15. Sem chuva também em Araxá, dia de sol com algumas nuvens. Máxima 26, mínima 14. Em Iguatama, a sexta-feira será de sol com poucas nuvens. Máxima 27, mínima 13, não chove. E em Grupiara, a temperatura pode chegar a 29 graus, mínima 17. Sexta-feira ensolarada e sem chuva. A CDL de Uberaba reuniu empresários para discutir a situação do comércio. A ideia é saber como está a situação no centro da cidade, além de desenvolver projetos para melhorar as vendas. E o que não faltou
foram críticas ao funcionamento do BRT. No encontro, empresários da região da Avenida Leopoldino de Oliveira, no centro da cidade, reclamavam de uma só coisa: a queda nas vendas por causa da implantação do BRT. Segundo eles, a movimentação de pedestres e de veículos diminuiu consideravelmente. A discussão foi uma iniciativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas. Antes mesmo do término, alguns comerciantes insatisfeitos com o debate decidiram ir embora. Mas Herbert, que tem uma empresa na Avenida Guilherme Ferreira, decidiu ficar e fez a própria avaliação do transporte. Não, é um absurdo do ponto de vista técnico, comercial, né? A gente fez uma pequena consulta entre os comerciantes e está todo mundo absolutamente contra o projeto. Ao fim, foram propostas algumas mudanças que serão analisadas pela Prefeitura. Nós pedimos, são 3 pontos interessantes: a retirada dos taxões, que é exclusivo para ônibus, e a terceira etapa é aquele gargalo do Arthur Machado, quando ficou muito restrito e o tempo também cronometrado curto. Então é um detalhe, para ou estender aquela área, aumentar o tempo ou fracionar. O Herbert espera ansioso pela implantação do sistema na avenida onde ele tem a empresa. Caso não haja mudanças, estuda buscar a justiça. Caso o projeto venha adiante, a gente mobilizar, criar um bloco e entrar, nem que seja judicialmente, contra a Prefeitura. Se não tivermos respostas pelo meio administrativo, a gente vai entrar no judicial. Na última reportagem da série especial sobre pirataria, você vai conhecer os produtos mais confiscados por contrabando. É logo depois do intervalo. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Na última reportagem da série especial sobre pirataria, você vai conhecer os produtos mais confiscados por contrabando. O trabalho é feito pela Receita Federal. As prateleiras do galpão da Receita Federal em Uberaba revelam muitos produtos que vieram para o país de forma ilegal. Entre eles, brinquedos, produtos de higiene, bebidas alcoólicas, celulares e eletrônicos. Contrabando é uma atividade criminosa prevista no artigo 334 do Código Penal Brasileiro, para cujo crime há uma pena prevista de reclusão de até 5 anos. O contrabando é a entrada irregular no país de produtos cuja entrada é proibida. Incorre nas mesmas penas aquele comerciante que for flagrado vendendo essas mercadorias. Ainda de acordo com o delegado da Receita Federal, uma dupla encabeça a lista dos materiais mais confiscados. Em segundo lugar, as mídias, CDs e DVDs. Em primeiro, os cigarros. Hoje, o nosso maior produto de contrabando, de acordo com nossas apreensões, é o cigarro. Ele representa em torno de 67% das apreensões. Só neste ano, a Receita Federal fez 37 apreensões relacionadas a contrabando. Foram mais de 2 milhões de maços de cigarros, um total de 59 toneladas. 20 veículos também foram apreendidos. Dentre eles, estas 2 carretas carregadas com cigarros contrabandeados, que foram apreendidas há 2 semanas. Tem até este carro importado no qual o modelo de fabricação não tem permissão para circular no Brasil. A maioria destes objetos confiscados tem como destino a incineração, porque não podem ser utilizados. Prejuízo para a economia, saúde e meio ambiente, já que estes produtos não passam por restrições do controle de qualidade exigidas para o mercado legal da indústria. Esses produtos apreendidos, dependendo do produto, eles podem ter 3 destinações: a destruição, o leilão ou a destinação para outras entidades que farão utilização desse produto. O cigarro, por sua vez, todo ele é sempre destruído. Os preços do tomate e da cebola devem voltar à normalidade nas próximas semanas com a entrada da nova safra. Os 2 produtos foram considerados os vilões da inflação durante a entre-safra.
O preço da cebola subiu 22%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas nesta semana. Porém, a tendência é que esse valor comece a baixar com a entrada da nova safra, segundo o economista da CEAGESP, Flávio Godas. A cebola vive um intervalo entre as safras, então além de problemas climáticos, seca num primeiro momento e chuva no momento posterior, o intervalo entre as safras. Está terminando a safra do sul do país e da Argentina e iniciando a safra de São Paulo, de Minas e de Pernambuco. Os atacadistas trouxeram produto da Europa, da Holanda, da Espanha, mesmo assim foi insuficiente para atender o nosso mercado. Então o preço aí chegou até R$ 120 o saco com 20 quilos, ou seja, R$ 6 o quilo. Para o supervisor de pesquisa agropecuária do IBGE de Minas Gerais, Humberto Silva, a estiagem e o frio contribuíram para a falta de tomate no mercado. Com a diminuição da temperatura, houve um retardamento na maturação dos frutos. Santa Catarina, Rio de Janeiro vivem o período de final de safra e está iniciando agora São Paulo. São Paulo, Minas, Paraná, Goiás. Então, a partir de agora, o mês de junho deve apresentar forte queda do tomate e essa queda permanecer aí durante praticamente todo o segundo semestre. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi entregue a comenda Antônio Secundino de São José. O vice-governador Antônio Andrade não conseguiu chegar ao evento. Uma honraria outorgada a personalidades e instituições que prestaram e continuam prestando relevantes serviços pelo desenvolvimento da agropecuária, abastecimento, saneamento e pela preservação do meio ambiente. Um evento que homenageou 13 personalidades, entre pesquisadores, produtores rurais e secretários de Estado. Antônio Secundino de São José foi um grande idealizador do milho híbrido, foi o grande idealizador da AgroSéries. A homenagem é feita pelo governo de Minas Gerais, em parceria com a Prefeitura de Patos de Minas e a Assembleia Legislativa. A entrega acontece anualmente durante a programação da FENAMILHO e sempre com a presença de uma autoridade política de Minas Gerais. A comenda seria presidida pelo vice-governador Antônio Andrade, mas, devido ao mau tempo, o avião que estava ele e outros 2 secretários de Estado que seriam homenageados não conseguiu pousar em Patos de Minas. O prefeito de Uberaba, Paulo Pial, foi o escolhido para representá-lo. Seria bom a presença do vice-governador, claro, mas a comenda será entregue e os agraciados, tornar-se-ão comendadores hoje. Comenda Antônio Secundino de São José recebe o nome do engenheiro agrônomo e fundador da AgroSéries. Então, depois de 1945, quando foi fundada pelo meu avô, nós estamos aqui tentando levar o bastão adiante. Este ano, 4 patenses receberam a honraria, entre eles o empresário do ramo de reciclagens, Clênio Antônio Gonçalves. É uma grande honra, estar sendo homenageado aí com uma homenagem tão importante dessas. Agricultores familiares da comunidade rural da Palestina, em Uberaba, inauguraram o Centro de Processamento de Alimentos. Ele vai processar produtos de 5 comunidades. Depois de muito tempo de espera, o Centro de Processamento Engenheiro Agrônomo Washington Cornélio entra em funcionamento. Agora, produtores da agricultura familiar que moram na comunidade rural da Palestina, no município de Uberaba, vão ter a possibilidade de vender os produtos com mais rapidez e qualidade. Um deles é o seu Hélio, que planta batata, soja, milho e também mandioca. Então, tudo que produzir é fácil para chegar até a área para ser beneficiado, E a expectativa é que nós podemos igualar a todos. Nós vamos produzir aqui bovinos e suínos dos produtores da região. O produtor familiar produz o gado vai para o frigorífico, vem para o centro de processamento, ele é industrializado. Nós vamos fazer linguiça, vai fazer os cortes necessários para a alimentação escolar e para os programas sociais do governo. Durante a cerimônia, o prefeito Paulo Pial recebeu produtos feitos pelas 5 comunidades da região e entregou uniformes a tratoristas. Moradores também entregaram uma lista de pedidos, entre eles que os produtos dali fossem utilizados na merenda escolar. Porque nossa merenda ela é terceirizada, mas já achamos o caminho. Então hoje, através do Programa de Aquisição de Alimentos, chama PAA do Governo Federal, nós podemos agregar esse produto agricultor familiar para a NutriPlus, que hoje fornece a nossa merenda, e assim fazer o fortalecimento do agricultor familiar.
Por enquanto, apenas carnes bovinas e suínas vão ser processadas. Futuramente, hortaliças e também mel. Futuramente, nós vamos estar processando também produtos de hortifruti, né? Nós podemos processar também o próprio mel, né? Nós temos aqui algumas experiência com mel já, com a apicultura. Já são quase 6 milhões de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O balanço parcial foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. As inscrições terminam amanhã e a expectativa é que até lá 9 milhões de estudantes se inscrevam. Para evitar lentidão no portal, o INEP recomenda que os candidatos acessem o site entre 6 e 7 da manhã ou após as 8 horas da noite. Nos demais horários estão ocorrendo congestionamentos por causa do alto número de acessos. E no próximo bloco aqui no Band Cidade, hoje é dia de Corpus Christi. Vamos mostrar como foram as celebrações. Eu volto já. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Uma criança de 5 anos ficou presa em uma manilha na calçada de uma casa em obras no bairro Cerrado, hoje à tarde em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O Corpo de Bombeiros demorou cerca de 30 minutos para resgatar o menino. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional da cidade com escoriações. Mais informações você acompanha no Minas Acontece desta sexta-feira, às 7 horas da manhã. A Catedral de Santa Terezinha, matriz da Diocese de Uberlândia, ficou lotada de fiéis na missa solene do feriado de Corpus Christi. A celebração foi à tarde e as outras 47 paróquias da região também comemoraram o dia. Depois de 60 dias da celebração da Páscoa, os fiéis católicos comemoram o dia de Corpus Christi em uma quinta-feira. Na quinta-feira, porque foi o dia em que Jesus celebrou a última ceia com os apóstolos. A Catedral de Santa Terezinha ficou lotada. Mais de 1.000 fiéis memoraram a instituição da Eucaristia. Para os cristãos, o pão e o vinho são consagrados no altar para lembrarem a Santa Ceia de Jesus. É uma maneira que nós católicos temos de venerar e adorar a Jesus Eucarístico. Uma das tradições do dia de Corpus Christi é a confecção dos tapetes. Esses jovens se reuniram às 7 horas da manhã para trabalharem em mais de 200 metros de obras de arte. É uma maneira dos jovens expressar sua fé, de mostrar o seu trabalho para a comunidade também. Os tapetes ocuparam toda a rua. Os detalhes foram desenhados no asfalto com gesso e cuidadosamente coloridos com serragem, cal e outros materiais. Cada quadrado relembra algum símbolo cristão. Foi um momento da gente confraternizar, da gente trocar experiências, ensinar e aprender. Nós pegamos serragem de doação, pó de café, usamos sabão em pó. Tudo isso aqui, coisa que a gente tem à mão mesmo, que a própria comunidade doou para a gente. O tapete, eu diria, é uma manifestação artística. É bom que o povo faça bom uso da sua criatividade para honrar a Deus, para reconhecer de uma maneira muito agradecida essa presença real de Jesus entre nós. Em Uberaba, as celebrações começaram no final da tarde. Os fiéis se emocionaram e cantaram cânticos em uma das datas mais importantes para os cristãos. A missa foi presidida por Dom Paulo Mendes Peixoto, juntamente com outros 40 padres, e emocionou os presentes. Nós viemos nos preparando durante a semana inteira para esse momento maravilhoso. O Corpus Christi é importante para nós, porque é um momento para nós de Uberaba em que todas as paróquias de Uberaba se encontram no único local. E neste ano, um dos momentos mais esperados pelos fiéis, que a confecção do tradicional tapete colorido não aconteceu. Infelizmente não, por forças maiores ou por motivos maiores, não foi possível a confecção dos tapetes no centro da cidade, mas algumas paróquias fizeram nas suas regiões na véspera, no dia de ontem. Hoje, infelizmente, no centro da cidade não foi possível. Milhares de pessoas participaram hoje à tarde da Marcha para Jesus em Uberlândia. Eles percorreram as principais ruas da área central da cidade.
O trajeto começou na Praça Sérgio Pacheco, seguiu para a Avenida Floriano Peixoto e retornou ao local de origem com 2 shows de músicas gospel, que serão realizados na praça até às 10 horas da noite. A cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, tem novo secretário municipal de Meio Ambiente. Braulino Borges assumiu o cargo, que antes era ocupado por Odon de Queiroz Naves, que continua como secretário de Obras. Amanhã, às 2h30 da tarde, será feito o lançamento do programa Uberlândia de Braços Abertos. O projeto reúne diversas ações de capacitação nas áreas de turismo e empreendedorismo. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã às 10 para as 7 da noite.